Olá, a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje vamos trabalhar um pouco sobre a questão do arrebatamento. Existem não só ideias diferentes sobre o arrebatamento, mas também muito ensinamento errado sobre essa temática, né? Em primeiro lugar, o arrebatamento ele está vinculado à vinda gloriosa de Jesus. Então, assim, algumas pessoas, né, grupos de pessoas, normalmente são seitas cristãs, acreditam que haverá um arrebatamento secreto. O que significa isso? Significa que, de repente, de uma maneira assim súbita, algumas pessoas ao seu derredor poderão simplesmente desaparecer. Talvez até você mesma. E neste momento as pessoas vão ficar desorientadas, não vão saber o que está acontecendo. E você pode ver que em alguns carros, é normal a gente ver isso no trânsito, está escrito assim: em caso de arrebatamento, este carro perderá o controle. E é verdade que existem filmes bem fáceis de achar nas mídias que ensinam esse tipo de coisa, né? De repente, algumas pessoas estão em lanchonete, estão dirigindo, estão em casa, no trabalho, em qualquer lugar. De repente, a única coisa que sobra delas são as roupas. As pessoas instantaneamente desaparecem. Bem, para quem conhece um pouco sobre os ensinamentos da nova era, sabe que eles pregam um reino que virá, onde o líder deles, o Maitreya, se manifestará no mundo. E a doutrina da nova era é uma doutrina assim muito complexa, porque ela abrange um número de ideias assim muito grandes. Então, uma dessas ideias, para que você tenha um pouquinho de noção, para você ver como que a coisa é séria, já ensina, se antecipando essa situação do arrebatamento, que seres de um outro mundo, ou seja, alienígenas, virão para o nosso mundo em diversas naves espaciais e elas levarão do nosso mundo as pessoas. Para onde? Será que era para Shambhala, como eles costumam dizer? Um lugar que seria como que um paraíso num outro mundo? Percebe? Então, assim, quando a pessoa não está firmada nos ensinamentos de Deus e acontece algum evento bíblico, alguma profecia que esteja se cumprindo, normalmente as pessoas não reconhecem. Por quê? Porque para você reconhecer uma profecia, o cumprimento de uma profecia bíblica, o que você precisa? Estar atento à palavra de Deus, né? Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina a verdade. E é isso que está escrito aqui que vai se cumprir, que vai acontecer a seu tempo. Só que como a maioria das pessoas não tem uma intimidade com Deus, não vivem uma vida de oração,
não fazem a leitura da palavra de Deus, o que acontece? Quando algum evento catastrófico ou alguma coisa estranha acontece, elas justificam com tudo, menos como uma ação de Deus. Percebe isso? Então você imagina que determinados grupos religiosos ensinam esse arrebatamento secreto. E aí acontece que de repente, dentro dessa situação hipotética aí, um número relevante de pessoas desaparece do mundo. Para quem não sabe das coisas de Deus, o que a pessoa vai pensar? Que foram os alienígenas que abduziram as pessoas. Percebe isso? E há um outro ensinamento também, inclusive vou deixar na descrição aqui, sobre os 3 dias de trevas, que está dentro do contexto da ira de Deus, em que muitas pessoas vão perder a vida. E existem ensinamentos de seitas, principalmente da nova era que nós estamos citando aqui, que fala que a vida das pessoas será tirada e o corpo cairá morto. Olha, para você perceber como que isso, na vida de muitas e muitas pessoas, está espalhado no mundo, houve momentos em que, passando um cometa, olha para você ver a loucura na ideia da cabeça das pessoas, daquelas que não se firmam nas coisas de Deus. Passando um cometa, esse cometa levaria a alma das pessoas, por isso elas tinham que voluntariamente abdicar das suas vidas, ou seja, deixar-se ser morto, para que, junto com esse cometa, a vida das pessoas fosse levada. E adivinha? Suicídio em massa. Então, assim, no mundo acontecem as coisas assim mais absurdas por causa de pessoas que não estão firmadas em Jesus, que não estão conforme os ensinamentos da palavra de Deus. E hoje, com este ensinamento sobre o arrebatamento, eu gostaria de aumentar o seu conhecimento e fazer com que você reveja as prioridades da sua vida, porque o momento está muito próximo. Vamos lá? Queria convidar você a pegar a palavra de Deus no Evangelho do nosso amigo Mateus, capítulo 24. Nós vamos começar ali a partir do versículo 37, que vai nos dizer assim: porque a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Elas, sem se darem conta, até que veio o dilúvio e as arrastou a todas. Assim será a vinda do Filho do Homem. Estarão 2 na lavoura, um é levado e o outro é deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo no moinho, uma é levada e a outra é deixada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, por esta palavra. Queridos, vamos entender bem o que essa palavra está nos ensinando. É uma comparação com o que Jesus está fazendo entre a sua vinda gloriosa, a volta dele no fim do mundo,
Quando o mundo entrar no processo do fim, nós estamos no processo do fim dos tempos. Quando terminarmos esse processo do fim dos tempos, entraremos no processo do fim do mundo, quando aparecer o anticristo, quando aparecer a segunda testemunha de Apocalipse, quando começar as perseguições, a grande tribulação, quando tudo terminar com o Harmagedon. Isso tudo é processo de fim do mundo. É quando Cristo retornará. Bem, aí Jesus, ele faz essa comparação com o dilúvio. Então vamos lá. No vídeo anterior, nós trabalhamos que o samaritano era a pessoa de Jesus, que aquele homem à beira do caminho é o povo de Deus, e que Jesus leva ele para uma hospedaria, e a hospedaria é a igreja, onde aquele homem, seria cuidado por 2 dias, que somente a partir do 3º dia aquele samaritano retornaria. Ou seja, o povo de Deus estaria seguro na igreja e só depois de 2000 anos, lembra da regra que nós falamos? Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E só depois desse tempo é que Jesus retornaria. Na prática, esse tempo já venceu. Por quê? Porque são 2 dias, são 2000 anos. De quando Jesus veio a sua primeira vez, até os dias atuais, já superamos os 2000 anos. Compreende? Então, a vinda de Jesus, como está na Sagrada Escritura, ela acontecerá como um ladrão. Não é o que está acontecendo aqui nessa história que Jesus está contando, porque um ladrão, ele não avisa que ele vai vir. Ele simplesmente vem. E aí, cabe à pessoa estar preparada para esta situação. Então veja lá, o que essa história está contando? Que as pessoas estavam vivendo as suas vidas. Elas estavam ficando noivas, se casando, cada um estava cuidando das suas coisas. Não é o que nós fazemos hoje? Cada um cuidando da sua vida? Só que há pessoas que têm no seu coração o temor de Deus. Pessoas piedosas, que oram, que rezam, que vão à igreja, que dedicam boa parte de suas vidas a fazer as coisas de Deus, a evangelizar. Por exemplo, há poucos dias eu recebi aqui em minha casa um grupo de amigos onde nós passamos uma tarde de domingo rezando. Você percebe isso? Quando foi que você, em sua casa, recebeu pessoas para estarem em oração? Percebe como que nós, quando chega principalmente o fim de semana, nós nos ocupamos com distração. Eu vou passar em tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, não está nos nossos planos dedicar um momento para as coisas de Deus, como foi o caso que aconteceu aqui, sem citar diversas outras coisas. Então, o que acontece? Quando Jesus estiver para retornar, cada pessoa no mundo inteiro vai estar cuidando da sua vida. Detalhe, nós sabemos que neste tempo o anticristo vai estar no mundo. Muitas e muitas pessoas serão perseguidas por não aceitarem o sistema político e religioso do anticristo. Porque lembra, ele vai colocar um sinal na fronte e um na mão. Vai querer dominar as pessoas na sua vida espiritual e na sua vida social. E isso vai acontecer o quê? Vai gerar o quê? Perseguição. Então, para as pessoas que estiverem em conformidade com este mundo, o mundo vai estar correndo.
Se a pessoa não tiver a marca, ela não pode nem comprar e nem vender. Entendeu? Por exemplo, você vai no mercado hoje, eles perguntam, você quer o CPF na nota? Aí você tem a opção de querer e não querer. Mas vai chegar o momento, escreva, anote isso, em que isso não vai ser opcional. Então, com o celular, eles sabem exatamente onde nós estamos. Se eles quiserem, eles escutam o que nós estamos falando, conversando. Eles conseguem visualizar ali, com as tecnologias, tudo aquilo que a gente escreve, os vídeos que a gente escolhe para ver e etc. Eles conseguem fazer se eles quiserem. Inclusive, vou até contar uma coisa rápida. Eu estava conversando com um amigo meu no portão da casa dele e ele mexe com essas coisas de tecnologia. E de repente nós falamos alguma palavra lá, o celular na hora respondeu. E o que que acontece? Ele já mostrou opções de coisas ligadas àquela palavra. Meu Deus, sem a gente acionar nada, sozinho. Então sim, eles sabem onde nós estamos, eles sabem quais são as nossas intenções, o que a gente faz. Então essa palavra está dizendo que o mundo vai estar correndo e aquelas pessoas que forem conforme as coisas do mundo, conforme aquilo que o anticristo nesta época estiver impondo, quem aceitar esse sistema, para eles a vida segue. Mas para nós que renunciarmos esse sistema demoníaco, perseguição, prisão, talvez até a morte. A palavra de Deus nos ensina que muitos serão decapitados. O que significa isso? Não é que a pessoa vai levar você numa guilhotina e cortar a sua cabeça. Mas de alguma maneira a pessoa vai tirar a sua vida. Você vai ser decapitado da vida. Percebe isso? E aí vem o ensinamento de ouro. 2 pessoas estarão no lugar. Uma será tomada e a outra será deixada. Na comparação com os dias de Noé, vamos lá. O que é a arca? É a igreja. Assim como na parábola daquele samaritano, a hospedaria era a igreja, aqui a arca é a igreja. Na hospedaria tem o dono lá, para quem o samaritano confiou os cuidados daquele homem ao dono da hospedaria. Na arca, nós temos um patriarca ali, uma pessoa que cuida da família ali. É a mesma representação do dono daquela hospedaria, é o chefe da igreja. Percebe isso? E ali, o chefe da igreja tem a sua família dentro da arca. Quer dizer, as pessoas que são diretamente ligadas, vinculadas com Deus. Ou seja, bispos, padres, freiras, religiosos, consagrados. E tem os demais animais. Ou seja, todos aqueles que aceitam a fé no Senhor dentro da arca. E ali fora, o dilúvio acontecendo. Chuva caindo, raios, trovões, ventos, temporal. As águas se irromperam da terra. Você imagina o terror que deve ter sido. Quem foram as pessoas que se perderam? As que estavam dentro da arca ou aquelas que estavam fora da arca? Quero ir mais a fundo agora. Quantos barcos deviam existir na época de Noé? Quantas embarcações no mundo inteiro deveriam existir? E quantas resistiram ao dilúvio? Percebe isso? Percebe como que é urgente a gente se apegar às coisas de Deus, conhecer a sua palavra? Então, quando Jesus vier, o mundo vai estar rodando. As coisas vão estar acontecendo. Para algumas pessoas tudo normal, para outras pessoas perseguição.
cada um dentro da sua condição de vida. Mas então, de repente, o Senhor retorna, o Senhor volta. Um será tomado. Este é o arrebatamento. Mas perceba que em nenhum lugar da palavra de Deus se fala de um arrebatamento antecipado, onde as pessoas seriam poupadas da grande tribulação, dessa perseguição no mundo, por acreditar em Cristo. Na história bíblica, na história da igreja, a gente sabe que Deus sempre guardou os fiéis em sua fé, mas nunca tirou eles das situações. Veja, por exemplo, Noé não foi tirado do dilúvio. Ele foi guardado durante o dilúvio. Consegue perceber isso? É diferente. Então, o que acontece? Não haverá um arrebatamento antes da volta de Jesus. Haverá um arrebatamento durante o momento em que Jesus retornar em glória. Aí sim acontecerá o arrebatamento e, conforme essa palavra está dizendo, um será tomado, o outro será deixado. O que vai acontecer com aquele que é arrebatado? Veja, o nosso amigo Paulo ensina que aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor não serão os primeiros ao encontro do Senhor nos ares. Primeiro, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Não é todos os mortos. Que isso fique bem claro. Não são todos os mortos que irão ressuscitar. Somente aqueles que morreram na amizade com Deus. Esses vão ressuscitar e subir. Olha, imagina para quem estiver vivo vendo uma coisa dessa. Se não para tudo diante de uma situação dessa. E aí, em seguida, Paulo nos ensina, o nosso amigo Paulo, né? Que nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Seremos glorificados, um corpo glorioso. E aí sim, seremos, como esta palavra diz, tomados, seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. E o que vai acontecer com o mundo? O mundo, o que diz ali a palavra? Que o dilúvio levou a todos. O Senhor reuniu a igreja. O resto se perdeu. Quando tudo tiver terminado no mundo, em outro momento nós vamos falar sobre esse momento terrível da história. Aí sim, o Senhor, com todos aqueles que Ele quis, vão descer de volta para esse mundo. E aí começará o reinado de Cristo no mundo. E não haverá, depois deste momento, um outro arrebatamento. Só existirá este arrebatamento. O Senhor está arrebatando, tirando o mundo para que esse, vamos dizer assim, um dilúvio de fogo tire tudo que é ruim, acabe com tudo que é ruim neste mundo. Para que a nova Jerusalém que desce do céu, que é a nova Jerusalém? São todos os salvos no nome do Senhor. Venham para este mundo e renovem a face da terra. Então, que nós possamos confiar na revelação da palavra de Deus e não em coisas que seitas ensinam por aí, como falar que alienígenas virão. Você pensa que não tem gente esperando ET vir para que a pessoa seja levada? Olha, por exemplo, lembra quando teve aquele filme, acho que era 2013 o nome do filme, 2012, que os maias parece que tinham previsto um fim de mundo, aí, ou pelo menos as pessoas entenderam que eles tinham previsto o fim de mundo lá para aquele. E as pessoas migraram para lugares para se protegerem.
Uma vez perguntaram assim para mim, o Cabeça, o que você acha desse negócio de pessoas que guardam comida, água em casa, que tem um lugar certo para ir? Tudo bem. Por exemplo, nós tivemos uma catástrofe que aconteceu aqui no sul do Brasil, recentemente. Tá faltando água, tá faltando comida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a pouco. Se aquelas pessoas tivessem comida e água guardadas, isso já ajudaria muito. Quer guardar comida, quer guardar água, tudo bem. Eu não vejo mal nisso. Mas que isso não seja a muleta da pessoa achando que isso vai resolver o problema. Assim como aquelas pessoas que, eu vou morar no campo porque lá eu estarei protegido. Protegido, meu querido? Aonde que esses homens do mal aí, amando do anticristo, exércitos, polícias, não conseguem ir? Você acha que porque você está no campo eles não vão atrás dessas pessoas? Então assim, firme-se nas coisas de Deus. Leia a palavra de Deus. Se apegue nos ensinamentos de Jesus. Faça um compromisso da sua vida em Jesus. E aí sim, independente do que acontecer, você estará guardado. Se tirarem a sua vida estará guardada com Cristo. Mas se houver perseguição, você poderá ser protegido, guardado da perseguição, para que você escape dela. Muitos cristãos no começo da igreja conseguiram escapar da perseguição. Nem todos foram levados lá para o circo de Nero, lá no Coliseu Romano. E tantas outras situações que aconteceram. Então, assim, cada um no seu lugar. Mas em que lugar que todos devemos estar? No coração de Jesus. Como fazer isso? Entregue inteiramente a sua vida a Jesus. E aí sim, quando o Senhor voltar, levanta a cabeça, porque a nossa libertação chegou. E a nossa recompensa vem com o Senhor. Amém? Que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.